Venha participar, traga o seu filho, amém? Gostaria de uma salva de palmas para nossa querida pastora Márcia, pregadora internacional. Glória a Deus. Obrigada. Para mim foi mais ou menos, foi bom, mas para Jesus tem que ser maior. Amém? Fica de pé e dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Porque Ele é digno, amém? De ser exaltado, glorificado, engrandecido. De pé, abra a sua Bíblia. Amém. De pé, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós estamos numa série, né? O meu marido está muito chique. Você viu que ele está muito chique? Ele está fazendo série de pregações agora. Amém? E ele dá o tema para nós e nós só obedecemos. Amém? Então, nós estamos aí numa série, né? Profetize para prosperar. Amém? E nós vamos falar, então, nessa noite, sobre o poder sobrenatural das nossas palavras. Amém? O poder sobrenatural de tudo aquilo que você fala. Tudo que você fala, irmão, tem um poder sobrenatural. Tudo que você fala se cria. Você sabe que você vive hoje o que você falou ontem? O que você sonhou ontem? O que você pensou ontem? O que você liberou ontem? Em Gênesis capítulo 1, nós vamos ler alguns versos aqui que diz assim, ó, 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. Ou essa palavra também significa exista luz. E o que aconteceu? E houve luz. No 6 diz assim: e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e a separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento. Ele disse: haja céus. Esse é o firmamento. Amém? E depois ele criou a terra. No 9 ele diz: Deus disse: juntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Eu quero que você preste atenção que Deus foi falando e aconteceu. Foi falando e aconteceu. No 11 diz assim: e disse Deus que a terra produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas. E no finalzinho do 11 diz: e assim aconteceu. No 14 diz: e Deus disse que haja luzeiros no firmamento. No finalzinho do texto, do verso diz: e assim, no finalzinho do 15 diz: e assim aconteceu. No 20, verso 20 diz: e Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos e as aves voem sobre a terra. 21, assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos. No 24 diz: e Deus disse que a terra produza seres vivos. No finalzinho diz: e assim aconteceu. Eu estou pulando algumas partes para a gente poder ser mais rápido. Amém? E assim foi a criação. Como Deus criou todas as coisas. Pode se sentar. Senhor, nós te louvamos por essa noite, pelo teu povo neste lugar, pela tua palavra maravilhosa, que sempre nos impacta, ministra, cura, liberta, transforma da vida, Pai.
E nessa noite nós declaramos que não será diferente, a sua palavra nos impactará, nos curará, restaurará, nos alinhará à tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, Pai, para que possamos viver os teus sonhos, os teus planos, os teus caminhos e propósitos, que são mais altos que os nossos. Leva-nos além, leva-nos à medida mais profunda, leva-nos aos lugares mais altos, Senhor. Leva-nos a concordar contigo, leva-nos a ser um contigo, a estar alinhados à tua vontade, o teu querer, a tua direção, em nome de Jesus. Nós vemos aqui, então, em Gênesis, que Deus criou tudo o que nós podemos ver, toda a criação foi feita por meio da palavra falada. E no verso 26, a Bíblia diz assim: e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus cria todas as coisas falando, e depois de ter criado tudo, ele disse, agora vamos criar o homem. Mas vamos criar o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Vamos criar ele com boca que fala e que cria. Amém? Vamos criar ele com olhos que veem, com boca que fala, com um ser com inteligência. Irmãos, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Foi-nos dado uma boca, como a boca de Deus, que fala e que cria. E Gênesis capítulo 2, verso 7, diz assim, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Ele cria o homem do pó da terra e ele sopra sobre o homem o fôlego da vida. E esse fôlego no original é o sopro do seu próprio espírito, da sua essência, da sua vida, da sua natureza. E o que eu quero trazer nessa noite, que o Espírito tem colocado em meu espírito, é que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, e nos criou com a capacidade de ser altamente criativos. Quantas pessoas aqui se consideram que não são criativos? Levante a mão. Muitas pessoas, muitos não têm coragem, né? Mas muitas pessoas, elas falam assim, eu não sou criativo. Ai, como você é criativa. Ai, como você é criativo, mas eu não me considero criativo. Irmão, isso é uma mentira que está instalada dentro de você. E que hoje o Senhor quer arrancar essa mentira que se instalou e que você... E à medida que ela se instalou, você consolidou essa mentira e tem essa mentira como uma verdade. Mas é mentira, porque a verdade é que você é altamente criativo, altamente inteligente, altamente capacitado. Porque, irmão, você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus é inteligente, sábio, criativo, tem uma mente, tem capacidade, Ele te criou dessa forma. E essa é a verdade a teu respeito. Então, se você não se considera uma pessoa capaz, criativa, inteligente, tira essa mentira de você. Às vezes você não é aquilo que o outro é. Você se compara com alguém inteligente, alguém criativo, alguém capaz e diz, não, eu não sou.
mas você tem que olhar para Ele, como Ele fez você. Porque Deus deu dons e capacidades diferentes para cada um de nós. Amém? Então, Ele nos deu uma boca, e hoje eu quero concentrar na boca, na mente, no coração. Eu quero falar disso. E Deus, Ele nos deu uma mente, uma boca e um coração para ser igual ao dele. Que glorioso é esse Deus. Eu creio que nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos ter muitas surpresas. Muitas. Mas não surpresas ruins, surpresas maravilhosas que vão nos encantar. Porque o que nós conhecemos de Deus, irmão, é isso aqui. É uma gota no oceano. Muitas concepções que nós temos de Deus nem são verdades, são mentiras. Porque Deus está muito além da mente humana, né, da capacidade humana. Mas Deus está nos dando gotas, está nos dando deslumbres. Deus está se revelando nesse tempo. Deus está falando, e quanto mais Ele fala e mais se revela, mais apaixonado nós ficamos, não é assim? Quanto mais Ele se revela, mais eu me apaixono, mais eu me encanto, mais eu me rendo, mais eu celebro, mais eu desfruto. Então, Deus nos fez com a capacidade de criar. E o instrumento que Ele nos deu para criar é a nossa boca. Principalmente a nossa boca. Exatamente, irmão, exatamente tudo o que você fala, você cria. Palavras não são inocentes. O que você conversa no escondido, vai se formando e tomando forma para vir ao público. Irmão, tudo que nós falamos, a Valnice Milhomens, ela fala muito bem isso, que tudo que nós falamos, cuidado, ela diz, cuidado com o que você fala, porque o que você fala, você cria. E é isso, irmão. Só que muitas vezes nós não temos a consciência e o entendimento do quanto isso é poderoso, o quanto isso é real. E uma das táticas de Satanás é te manter sem entendimento e sem conhecimento do poder que você tem. Porque se ele consegue te manter preso neste lugar, ele consegue também te escravizar. Por isso que o conhecimento nos liberta. Nos liberta principalmente da ignorância, da falta de entendimento, de conhecimento, de discernimento. Né? Então, nós precisamos do conhecimento de quem nós somos, do que nós fomos criados para ser, imagem e semelhança de Deus, e nos tornar, irmãos, a cada dia mais e mais responsáveis por tudo que nós falamos, somos, fazemos. Amém? Agora, irmãos, o que é a fala? O que é essa fala, essa voz? O que são as palavras que saem da minha boca? Me pergunte assim, o que são as palavras que saem da minha boca? Você consegue me perguntar aí? Pergunta então. O que são as palavras? E eu vou te responder. As palavras são um resultado. Apenas um resultado. As palavras são um fruto, uma consequência. Apenas, irmão. O que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. Palavras são a soma do que eu estou vendo, de onde estão os meus olhos, do que eu penso e do que eu acredito. Palavras são a soma do que eu vejo, do que eu penso e do que eu acredito. Ou seja,
é visão, mais pensamento, mais fé. Diga visão, mais pensamento, mais fé. Palavras são isso. Palavras são resultados. Você captou isso? Palavras, por isso que é bom anotar, né, irmão? Tudo isso a gente às vezes perde porque a gente não anota. Então anote, irmão. Eu tenho sido uma pessoa, eu considero com humildade que eu tenho crescido no Senhor. Mas uma das responsabilidades é o anotar. Sempre eu anotei. Sempre eu escrevi. Porque eu escrevo e eu volto lá, eu vejo o que eu aprendi. Quando você anota, você cresce. Anote no celular mesmo. No papel tem uma agenda. Crie esse costume de anotar. Quem anota, cresce. Quem escreve, cresce. Quem anota tem muito mais possibilidade de fixar o que está aprendendo. Amém? Isso não é eu que falo, isso são os estudiosos. Amém? Que falam. Então, irmão, as palavras são o resultado de visão, mais pensamento, mais fé, coração. Tudo que eu falo é uma reprodução do meu interior. Olha que sério isso, irmão. Falar não é inocente. Falar é uma reprodução do que eu tenho dentro. É colocar para fora aquilo que está dentro de mim. Amém? Falar é uma reprodução de onde os meus olhos estão fixados, do que anda circulando pela minha mente, do que eu tenho alimentado e nutrido na minha mente e de onde eu estou fundamentado. O que é isso? O que eu creio. O que eu acredito de fato. E a palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios 4:13, diz assim: eu criei, por isso falei. Olha que extraordinário. Criei, tenho, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então, o falar é um resultado da minha fé, de onde eu estou arraigado, onde está firmada a minha fé. Mateus 12:34 diz que a boca fala do que o coração está cheio. Palavras são resultados do que se passa em meu coração. Amém? E Provérbios 4:23 diz: guarde a tua mente, porque dela procedem as saídas da vida. Consegue colocar para mim lá na nova tradução da linguagem de hoje? O 4:23? Não, a outra. NTTLH. Isso. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha, irmão. Olha a profundidade disso. Tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelo que você pensa. Então, irmão, palavras é um resultado do que circula na mente, no coração e na nossa visão. É como eu vejo as coisas, eu também falo. Se você olhar para mim e dizer assim, e você tiver inveja, irmão, você vai dizer o quê? Você vai dizer palavras negativas contra mim. Mas se você olhar para mim com um olhar de bênção e me abençoar, é o que está no teu coração. Perceba a realidade disso. Se eu tenho inveja dentro do meu coração, eu olho para o Gilberto e eu critico o Gilberto. Agora, se eu não tenho inveja, eu tenho um coração puro, eu olho para o Gilberto e eu celebro a vida do Gilberto. Eu abençoo a vida do Gilberto. Eu não olho para o defeito dele, eu cubro o defeito dele. Irmão, então, palavras.
é muito mais do que nós imaginamos. Palavras é resultado de coração. Coração, fé, onde está arraigado? Pensamento. Amém? Estou sendo repetitiva, né? Mas eu quero que você entenda isso. Porque quando nós entendemos isso, nós mudamos de fato. Nós olhamos para nós e deixamos de olhar para o outro. Eu sinto inveja do Gilberto e eu digo, meu Deus, eu preciso tratar meu coração. Gilberto, estou te usando aqui, nem combinamos. Vamos usar outra pessoa. Sinto inveja ali da Carol e do Eduardo. Ele já está ficando vermelho ali, ó. Ah, está com calor. Eu sinto inveja do Gilberto e do Eduardo e da Caroline, por exemplo. E eu, quando eu cuido do meu coração, quando eu não quero o pecado da minha vida, eu vou tratar da minha vida. Eu vou tratar do meu coração. Eu vou tratar de mudar o meu coração. Mas quando eu não estou nem aí com o que eu penso, falo, sinto, vejo, eu vou procurar alguém para falar do Eduardo. Olha, irmão, como isso é forte. E quando eu entendi essas coisas, quando eu fui entendendo essas coisas no Senhor, a gente começa a apontar para nós, irmão. A gente começa a ver que o maior problema somos nós. O nosso coração, que é imundo e enganoso. A Bíblia diz, eu acho que é Marcos 12, que do coração procedem os homicídios, os adultérios, as invejas, toda sorte de corrupção procede do coração do homem. E o grande propósito, irmão, o propósito central do Evangelho, não é mudar o outro, é mudar eu. É transformar a mim, o meu coração, a minha mente. Só que o pecado inverteu as coisas. E nós estamos sempre apontando para alguém, ao invés de apontar para nós. Por isso que Jesus trata tanto no Evangelho, não julgue, não critique, perdoe, não condene, não fale mal. Porque o pecado fez nós apontar para o outro, enquanto Cristo vem para que nós apontemos para nós. Irmão, é muito fácil, concorde comigo, pelo amor de Deus. Ver o pecado do outro, mas é muito difícil ver o nosso pecado. Nós somos altamente capazes de falar, apontar o dedo para o outro e dizer para o outro alguma coisa que eu mesma pratico e não dou conta de reconhecer. Não, olha a decadência humana. A decadência que nós chegamos como homem. O estado do homem é de decadência. Mas Cristo vem e nos levanta e nos posiciona à altura dele, junto com ele, à direita, junto com ele. Para quê, irmão? Para nós ter uma nova vida, uma nova mente, um novo coração, uma nova visão, a fim de que o que saia dos meus lábios proclame e gere vida, poder, esperança, avivamento, ordem, progresso, cura, transformação. Nós temos uma ferramenta poderosa que Deus nos deu, como a dele, a boca. Mas eu quero te levar um pouco mais profundo, fazer essa autoanálise. Que se eu não despertar para transformar a visão, a mente e o coração, nunca poderá sair dos meus lábios exatamente aquilo que Deus quer. Vida, vida, vida. Vida. O que tem saído da sua boca? Vida ou morte? Ordem ou confusão? Progresso ou caos? Irmão, às vezes eu vejo muitas pessoas vivendo uma grande confusão e circulando no mesmo lugar.
porque elas querem ter vida, mas elas falam morte. Elas querem progredir, mas a boca delas trabalha ao contrário. Elas querem evoluir, mas elas estão sempre se diminuindo com a sua própria boca. Irmão, falar não é inocente. Pega essa chave, falar não é inocente. E comece a perceber tudo que você fala é um resultado da sua mente, de onde estão os teus olhos e do teu coração. E quando você tiver essa percepção, irmão, você vai viver uma transformação e um poderoso alinhamento com Deus. E o que você vai ter no teu coração, na tua mente e nos teus olhos é exatamente o que Deus tem. Uma mente como a mente de Cristo, uma visão como a visão de Deus e um coração como o coração de Jesus. Ou seja, uma mente como a mente de Jesus, olhos como os olhos de Jesus e um coração como o coração de Jesus. Irmão, o que eu estou te ensinando hoje é muito profundo. E você só poderá beber dessa água se você mergulhar nisso. Se você ficar no raso, você vai se impressionar com a palavra de Deus, com o que a palavra de Deus nos ensina. Mas se você mergulhar, você vai viver isso. Gemina e Ricardo, Deus está chamando vocês a águas mais profundas. Vocês ainda não viveram a dimensão do que Deus tem para vocês. Mas Ele está abrindo as portas nesse tempo para vocês viverem. Entra, irmão. Deixa toda a desculpa, o embaraço, o medo. Não, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não dou conta. Não, irmão. Isso não faz mais parte desse novo tempo. Você tem que pisar nas águas, irmão Ricardo. Porque quando você pisar, o mar vai se abrir. Levante-se para um novo tempo para a casa de vocês. Um novo tempo, uma nova dimensão, um novo ambiente, um céu aberto. Amém? Pensamentos sendo alinhados aos pensamentos de Deus. Coração sendo alinhado ao coração de Deus. Olhos sendo alinhados aos olhos de Deus. Sabe o que Deus quer de nós, irmão? Que Deus mais busca é que concordemos com Ele. É que casemos de fato com Ele. Concordemos com Ele. E então, os nossos pensamentos sejam os pensamentos dele. Aleluia! Os nossos pensamentos sejam os pensamentos dele. E a Bíblia diz que o que ele pensa de mim e de você não é mal, é bom. Para lhe dar um futuro desejável. Se você e eu pudéssemos ver como Deus nos vê, irmão, nós era arrebatados já. Porque Ele vê nós numa dimensão muito mais alta do que a gente se vê. Só que para nós alcançar isso, nós precisamos crescer. Nós precisamos entrar nas águas. Deixar Ele nos levar às profundezas. Para que a nossa visão seja mudada. E nós possamos ver o que Ele está vendo. Quando Ele chama Abraão, Ele disse, Abraão, você é estéril. Porque quando Deus chama Abraão, irmão, já estava com 75 anos? 75 anos. O pai tem 76, né? 76. Levanta, pai. Deixa eu deixar o velho feliz. Quando Deus chamou Abraão, ele era como meu pai.
Mas Deus, Abraão, já estava convencido que não ia ter filho. Não é? 75 anos, já não é mais viril, né? Já acabou, irmão. Não, né? É brincadeira. Não, irmão. Ele já estava convencido que não ia mais gerar, não é? Só que Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, porque eu farei de você uma grande nação. Abraão creu e foi-lhe imputado isso por direito legal. Irmão, Deus quer que nós nos vejamos como Ele está vendo. Fecha os teus olhos num momento agora. E eu oro nesta hora para que o Espírito de Deus fale ao teu espírito como Ele te vê. Fala, Senhor, a cada um que está aqui, como o Senhor vê. Diga ao Senhor, peça ao Senhor, como o Senhor me vê. Peça, irmão, como pai, como você me vê, pai? O que vem à sua mente, irmão? O que vem à sua mente nessa hora? Com os olhos fechados, levante a sua mão. Quem ouviu algo do Senhor aí? Isso. Levante. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode abrir os seus olhos. Como Deus te vê, Silvia? Oh! Um manancial. Deus não vai te falar: eu te vejo como uma burra, feia, esquisita, fraca, miserável. Não, irmão. Deus não fala essas coisas para a gente, porque não está nele isso. Certamente Ele vai te falar algo positivo. Ele é vida e vida com abundância. Agora, muitas vezes nós ouvimos isso, ouvimos uma palavra positiva de Deus, e nós não recebemos essa palavra de Deus ao nosso coração. Porque o nosso coração, muitas vezes, está arraigado na inferioridade, arraigado na rejeição, arraigado na corrupção, arraigado na queda, arraigado no pecado. Mas está vendo como a gente precisa crescer para chegar, para concordar com Ele? E a minha vida mudou, irmãos. A minha mente, meu coração, minha vida foi transformada quando eu entendi que eu precisava concordar com Deus. Deus falava: você é uma bênção. Eu dizia: não. Olha, quanta fraqueza, quanta dificuldade, quanto problema, quanta inferioridade dentro de mim, quanta rejeição, quanto medo, quanta insegurança. Deus falava uma palavra, eu falava 10 para justificar o contrário. Era assim, irmão. E o dia que Ele me repreendeu, eu disse: poxa, você não concorda comigo. Quando você concordar, você vai sair desse lugar. E aí eu ia para o espelho, e eu dizia: eu sou uma bênção, abençoada e abençoadora. Eu escrevia lá no espelho: eu sou uma bênção, abençoada, abençoadora. Escrevia na parede: eu sou uma bênção, abençoada e abençoadora. Ia escrevendo, irmão, pela parede, né, Bel? Lá no meu quarto, no espelho, na geladeira. Ia escrevendo no meu caderno, nos meus escritos. E essa condição foi sendo mudada. Porque, irmão, eu preciso crer naquilo que Ele me fala. E aí eu parei de listar as minhas justificativas e passei a concordar com Deus. E quando eu comecei a concordar com Ele, tudo começou a ser mudado. A insegurança foi sendo dissipada, o medo, a dúvida, a incerteza,
amém, vai sendo dissipado da nossa vida. E nessa noite, então, eu quero fazer uma reflexão com você. No que você acredita, de fato, no que você crê. Onde estão os teus olhos e onde estão os teus pensamentos? É mais simples detectar tudo isso do que você pensa. É muito mais simples detectar onde estão os teus olhos, os teus pensamentos e a tua fé. Irmão, é fácil detectar isso. O resumo disso é o que eu falo. O que eu falo mostra aonde está a minha fé, aonde está o meu coração e aonde está o meu pensamento, a minha visão. Amém? Meu pensamento, minha visão e o meu coração. Pense no que você fala. Pense no que você fala. Julgue o que você fala. Analise o que você fala. Perceba o seu próprio discurso. Amém? E eu falo disso, irmão, não o que você é no público, mas o que você é de fato, interiormente, né? Porque nós reproduzimos o que de fato nós somos, não aquilo que nós aparentamos ser, nós reproduzimos aquilo que de fato nós somos, nós carregamos. E eu sinto, irmão, no meu espírito, nesses últimos dias, como igreja, que Deus está nos convocando para uma vida autêntica, genuína, verdadeira, legítima. Amém? A ser luz e andar na luz. Amém? Jesus nos chama para ser como Ele é. E nós precisamos, então, ter um profundo alinhamento dos nossos olhos, da nossa mente e da nossa fé, para que tudo que saia da nossa boca seja o que Ele quer. Amém? Deus está nos convocando a ver como Ele vê, pensar como Ele pensa, crer como Ele crê, e então falar como Ele falaria. Isso é possível? Claro, claro que é possível. Por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nós podemos renovar a nossa mente por meio da palavra de Deus. Por meio de Cristo, eu renovo a minha mente, porque em Cristo eu tenho o espírito de revelação, de entendimento, de conhecimento. Então, eu renovo a minha mente, eu preciso da palavra. A palavra renova a minha mente, tira os meus olhos das circunstâncias, amém? E transforma, a palavra, ela transforma o meu coração, o nosso coração. Irmão, rapidamente, como que nós podemos ter um ser este ser integral, inteiro, completo em Deus, com mente, visão, coração e falas alinhados à vontade de Deus. Primeiro, a vida se trata de guardar e cultivar, ou cultivar e guardar. Quando Deus cria Adão, imagem e semelhança de Deus, Ele enche Adão de dons, capacidades, riqueza, imagem e semelhança de Deus, e dá muita provisão para Adão, coloca ele num jardim, e o final, a ordem para Adão é: guarde e cultive, ou cultive e guarde tudo aquilo que eu te dei. E em Cristo, Ele já nos deu uma mente, um coração, uma visão e uma boca, amém? Semelhante a dele, semelhante a de Jesus. Mas agora qual é o meu trabalho? É guardar a boca, a mente, a visão, o coração e cultivar aqui em mim a mente, os pensamentos de Deus, a visão, o que Ele vê, como Ele acredita, a fé de Deus, amém? Então a vida se trata de guardar e de cultivar e guardar.
E essa palavra cultivar é trabalho, é trabalhar tudo isso. E guardar é proteger. Irmãos, Deus, a Bíblia diz que Deus já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Agora, Ele me deu, mas eu preciso cultivar e guardar tudo que Ele me deu. Porque o diabo é especialista em roubar e destruir. Amém? Primeiro, cultive e guarde a visão de Deus. Cultive e guarde o seu olhar. Jó disse em capítulo 31:1, ele diz: como vou colocar os meus olhos numa virgem? Porque eu fiz um pacto com Deus, para que os meus olhos não cobissem. Irmão, faça um pacto com os seus olhos. Decida que você não vai colocar os teus olhos na imundície, no pecado. João também fala sobre a concupiscência dos olhos. Irmão, é você que tem que guardar seus olhos. Deus não vai vir e vai dizer: Manuel, Márcia, Adriana, não olhe, não veja vídeos pornográficos, não veja cenas indecentes, não veja filme, não veja... Não, ele já falou na palavra. Agora sou eu que tenho que guardar os meus olhos e cultivar, amém? O olhar de Deus. Segundo, rapidinho, cultive e guarde os seus pensamentos. Cultive e guarde os seus pensamentos. A sua alma, os seus pensamentos envolvem o quê? A mente, a alma, o desejo e a vontade. Sou eu, irmão, que guardo a minha vontade. Amém? Crucificada em Cristo Jesus. Sou eu que guardo a minha mente, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha alma. Então, guarde os seus pensamentos. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Sou eu que tenho que guardar minha mente. Nós não podemos, irmão, deixar nossa mente solta. A nossa mente sem governo, desgovernada, pensando o que ela quer, circulando por ela o que ela quer e o que o diabo quer. Nós não podemos, irmão. Nós precisamos ter governo sobre os nossos pensamentos. Amém? Governo sobre a nossa mente. Terceiro, cultive e guarde a fé. Romanos 12:3 diz que Ele nos deu a cada um de nós uma medida de fé. Ele te deu uma medida de fé. Agora você tem que cultivar e guardar essa medida para que ela cresça e se desenvolva. Ele colocou dentro de você uma semente. A fé é como uma semente que você vai ter que regar, você vai ter que adubar, você vai ter que cultivar e você vai ter que proteger. Não é o trabalho de Deus. Amém? O Espírito Santo vai te auxiliar, mas você tem que decidir cultivar e guardar a sua fé. E sendo assim, irmão, sendo assim, eu vou falar o quê? Eu vou falar fé. Eu vou falar fé. E se eu falo fé, eu crio milagres. Amém? Se eu falo fé, eu crio possibilidades. Se eu falo fé e esperança, eu sou capaz de mudar um futuro, uma situação. Eu sou capaz de dizer que onde há morte, haja vida. Onde há caos, haja ordem, haja progresso, haja um jardim. Vou viver então os planos de Deus. Vou gerar vida e vida com abundante. Vou viver obras maiores. Vou provar uma poderosa colheita. E vou viver um poderoso avivamento. Aonde? Aqui dentro. Diga: eu preciso. Põe o dedinho no seu ventre.
Eu preciso de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Eu preciso de um avivamento. Agora diga: haja avivamento. Haja avivamento. Haja mente de Deus. Haja visão de Deus. Haja os pensamentos de Deus. Haja um coração como o de Jesus. Haja transformação. Haja vida e vida com abundância. Haja uma obra maior em mim. Haja abundância de frutos. Haja flores. Haja fruto. Haja ordem. Haja progresso. Eu declaro que você nunca mais será a mesma pessoa depois desse entendimento, porque Deus está mudando a sua mente, Deus está mudando a sua visão, Deus está mudando o seu coração, Deus está mudando a sua boca hoje. Hoje, irmão, vem amor, hoje Deus está transformando todo o teu ser. Aleluia, você pode ficar de pé, dar uma salva de palmas ao Senhor e dizer: muda mesmo, Pai, faz um alinhamento integral na minha vida, faz um alinhamento integral na minha vida, transforma o meu ser, no nome de Jesus, no nome de Jesus.